Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Semibreves. Esse é o episódio 10, chegamos nos 2 dígitos, onde vamos falar de percepção de tríades harmônicas. Meu nome é Pedro Janquizur e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima. Bom dia, gente. Vamos lá, a aula promete. E Daniel, essa semana conseguimos uma marca na nossa história, chegamos aos 100 seguidores no Spotify. Veja você, né? Estão virando adultos já. Já podemos falar que temos centenas de ouvintes. Se a gente contar a fração como plural, temos centenas já. Centenas. Já passamos da primeira centena. Isso no Spotify, né? Contando, não sei quantos nos seguem aí em outras plataformas. Em outras plataformas, em outros aplicativos, quantas pessoas ouvem sem seguir também, né? Que ouvem esporadicamente, mas de qualquer jeito, já estamos aí com pelo menos 3 salas de aula ouvindo a gente toda semana e espero que aproveitando o conteúdo que a gente está colocando aí. Por ser um podcast ainda em idade embrionária, para não dizer infantil, é uma marca considerável, né? Levando em consideração que tudo isso é absolutamente orgânico, não tem nenhum tipo de impulsionamento externo, é só baseado na boa vontade dos amigos que compartilham, das redes sociais e do nosso próprio bootstrap, para usar um termo do empreendedorismo aí. E se você é um dos que ouvem esporadicamente, por favor, nos siga, seja onde você nos escuta, que esse nosso conteúdo é pensado para ser um contínuo, né? Pensado para ter um começo, meio e eventual fim. Então, se você seguir a gente, vai ser muito mais proveitoso para você seguir esse fio que a gente está tentando costurar aí. E se você já faz parte dos que nos seguem, nos compartilhe também. Nos compartilhe com seus amigos, com seus inimigos, com seus professores e com seus alunos, com seus colegas, porque é isso que, como o Daniel falou, é isso que a gente está crescendo em função disso, em função desses compartilhamentos e dessas recomendações. E se você quiser fazer isso, você pode compartilhar no nosso site www.semibreves.com.br, onde nós temos lá todos os episódios com material de apoio. Já na página do material de apoio você já pode dar o play ali direto no podcast, é um ótimo lugar para quem ainda não ouve podcasts. Você também pode entrar no nosso Facebook, facebook.com/semibrevespod, no nosso Instagram, no @semibrevespod, no nosso Twitter, no @semibrevespod, e qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato com a gente. Além desses canais, você pode entrar em contato com a gente no semibrevespodcast@gmail.com. É isso aí, gente. Esse novo veículo é como se fosse o livro virtual, né? O curso virtual, ele é todo sequencial. Então, assine, siga, compartilhe, vem nessa viagem junto com a gente. Você não vai se arrepender, eu Tenho espero. certeza disso. Muito bem, então, episódio passado, nós fizemos exercícios de percepção de tríades ascendentes. Então, nós pegamos aquelas tríades que nós estudamos nos episódios 7 e 8 e nós fizemos exercícios de percepção, tentando descobrir quais eram as tríades só pelas características auditivas delas. Só que nós fizemos isso de forma ascendente, ou seja, tocando elas como arpeginhos, tocando elas uma nota por vez, indo da mais grave para a mais aguda. Normalmente, quando a gente fala de música, principalmente dessa nossa música popular, essa nossa música de melodias acompanhadas, nós não ouvimos esses acordes de forma ascendente, nós os ouvimos de forma harmônica, que é o que a gente vai treinar hoje. Fazer essa percepção das tríades de forma harmônica, ou seja, tocando as 3 notas ao mesmo tempo. Fundamentalmente, o processo passa por, antes de tudo, antes de classificar a tríade propriamente dita, por dissecar cada uma das notas, ou seja, a tentativa é, antes de saber se ela é maior, menor, aumentada, diminuta ou o que seja, conseguir isolar as 3 notas, cantando-as e, por consequência, ouvindo-as. A gente vai continuar usando aquela prerrogativa do cantar para poder ouvir. Lembrando que a voz humana é sempre o melhor instrumento de aprendizado de música, ainda que você não seja um cantor. Lembrando sempre que eu também, que sou quem tenta descobrir aqui no nosso arranjinho das coisas, vou cantar, mas também não sou nenhum Pavarotti, então... Você tá mais pra Barry Gibb dos Bee Gees. Nem isso, nem aí eu chego.
Então, me desculpem qualquer desafinação que possa ocorrer no decorrer dos exercícios. Esse cantar é um exercício didático, né? Não tô aqui para ser o melhor cantor do mundo, é mais um exercício de reconhecimento das notas. A gente vai começar do mesmo jeito que a gente começou com os intervalos, tocando alguns intervalos e tentando simplesmente cantar as notas que estão compreendidas ali. No caso das tríades, a gente vai ter algumas dificuldades a mais. Para a gente ter mais notas, a gente vai ter, primeiro, pelas propriedades físicas mesmo do som, vai ter momentos onde o nosso ouvido vai tentar nos enganar, que a gente vai ouvir alguns harmônicos agudos como sendo outras notas, e aí a gente pode ouvir notas acima da última que está sendo tocada, que na verdade não está lá. E às vezes, no caso das tríades na posição fundamental que a gente vai estudar hoje, não é tanto o caso, mas principalmente quando mais pra frente a gente chegar nas inversões, às vezes a nossa cabeça tenta nos enganar completando o som que tá faltando ali, então a gente ouve algumas notas que não estão sendo tocadas. Então a gente precisa prestar muita atenção e se concentrar bastante para perceber o que realmente está sendo tocado e não o que a gente quer ouvir. Exato. Por enquanto é tudo muito tranquilo ainda. As tríades são em posição fundamental e fechadas, ou seja, você vai tocar sempre na ordem tônica, terça e quinta. O seu trabalho é ouvir, dissecar e classificar qual terça e qual tônica você está ouvindo e, por consequência, qual tríade você está ouvindo. Muito bem, vamos começar então? Vamos começar tocando algumas tríades tentando só cantar as notas que estão ali? Então vamos nessa. Eu vou tocar e segurar aqui. Mais uma vez. De novo. Então acho que essa é a nota grave, né? Perfeito. Isso mesmo, Pedro. O processo aí é tentar pegar a nota que mais se sobressai no seu ouvido e usá-la de apoio para ir descobrindo as outras. Se você conseguiu cantar uma nota, já é 1/3 do trabalho feito. No mínimo. Vamos nessa. Né? Começando do agudo. Isso. Como sempre a gente pensa no verso, né? Pra variar. Eu tava fazendo totalmente ao contrário, pensando do grave. Dessa vez, na verdade, eu também ouvi bem o grave antes. Eu quis fazer começando do agudo para exemplificar que você pode começar do agudo também. Da onde quiser, né? Você pode também começar da quinta, né? Que nesse caso, nas posições fundamentais que a gente está estudando, a nota aguda vai sempre ser a quinta. Você pode começar da quinta e voltar até a tônica. O mais difícil vai ser começar da terça. Esse aí, não sei se vai ter alguém que vai ter mais facilidade dessa forma. Mas se for o seu caso, se você for a pessoa que sente mais facilidade começando da terça, sinta-se à vontade também. Apesar da terça entregar a modalidade do acorde, né? Terça vai dar aquela cara, né? Aquele sabor dele. Isso. Mas vai ser, muitas vezes, é uma nota mais difícil de você cantar de primeira. Imediatamente, com certeza. Seguindo. Muito bem. É isso aí. Eu estou cantando no final das 3 execuções. O ideal é que você que está ouvindo vá tentando fazê-lo conforme elas vão acontecendo. Use a primeira execução para ouvir bem. A partir da segunda vai tentando achar ou a ponta ou a nota grave. E aí você vai tentando cantar as 3. Caso chegue no final e você ainda não conseguiu encontrar, pause o episódio, tente cantar, volte nas 3 execuções para você conseguir ouvir e cantar essas 3 notas. Isso é o mais importante. Exato. E aí você usa o nosso exemplo depois como gabarito, né? Mais uma? Vamos lá. Isso mesmo. Ardidinha, né? Essa aí já é mais difícil de cantar. Seguindo.
Exato, perfeito. Muito bem. Como o aquecimento, eu acho que já valeu, né? A partir desse momento a gente pode começar a classificar. O que você acha? Eu acho uma boa. Vamos tentar, então. Quem tá um pouquinho mais avançado, provavelmente já, conforme a gente foi separando as notas, já foi identificando o que a gente estava tocando. Para quem tá tendo um pouquinho mais de dificuldade e usou essa primeira parte só para encontrar as notas mesmo, agora a gente vai começar a classificar cada um desses intervalos para encontrar quais são as tríades que a gente está tocando. Vamos lá. Então no grave temos uma terça maior. E entre a tônica e a quinta nós temos uma quinta justa. Então nós temos uma tríade maior. Exato. Seguindo. Então temos uma terça menor no grave e uma quinta justa entre a tônica e a quinta. Então nós temos uma tríade menor. Isso mesmo. Bora lá, vamos dar sequência. Não era isso. Era isso. Creio no que você está cantando. Era isso. Era isso. Né? Então temos uma terça menor no grave. Aí já tava cantando outra coisa, já a referência me enganou. O Greensleeves te levou pra quarta justa. Malvado. Então temos um trítono entre a tônica e a quinta. Então, uma tríade diminuta, uma terça menor e uma quinta diminuta. Exato, uma tríade diminuta. Bora lá. Pouquinho pra cima, né, a quinta? Pouquinho, é. Seu senso de justiça tava ligado, foi isso. Então nós temos uma terça maior entre a tônica e a terça. E uma quinta aumentada. Então uma tríade aumentada. Muito bem, vamos nessa. Exato. Então uma terça maior. E uma quinta aumentada. Então uma outra tríade aumentada. Outra tríade aumentada. Maldade pura, né? Um em cima da outra, assim. Sigamos. Então, uma terça menor. Ela cantando essa terça muito alta. Muito alta, tava quase maior. Já. E um trítono na ponta. Então, uma tríade diminuta.
Joia. Uma terça maior. Então uma quinta justa e então uma tríade maior. Tríade maior. Então uma terça menor e uma quinta justa, então uma tríade menor. Muito bem, vamos seguir. Então uma terça menor. E uma quinta diminuta na ponta. Então uma tríade diminuta. Vocês devem estar reparando também que é muito útil nesse exercício de percepção nessa cara consonante ou dissonante de cada uma das tríades, né? A gente acabou não falando delas até agora, preferindo separar cada intervalo que existe dentro delas, mas é importante também, muito útil que esse caráter consonante ou dissonante também fique bem claro. Essa tríade diminuta, por exemplo, que é muito dissonante, você ouve essa cara dissonante dela e ouve uma terça menor, provavelmente ela vai ser uma tríade diminuta. E aí é uma questão de você conferir com os outros intervalos se essa sua impressão está correta. A primeira impressão ajuda a separar de um grupo grande para um grupo um pouco menor. Se ela tem o som consonante, a possibilidade de ser maior ou menor é maior. Se ela tem de som mais dissonante, a possibilidade de ser aumentada ou diminuta é maior. E aí, a partir disso, você vai classificando os intervalos. Se você pega quatro opções, você já zera logo para duas, diminui para duas, você cortou 50% do problema. E aí, ouvindo os intervalos internos, você consegue classificá-las de maneira mais objetiva. É bom lembrar novamente, né, que esse caráter dissonante às vezes pode te enganar. Ele te engana mesmo. Às vezes, se você toca, por exemplo, um Ré menor, um Sol maior e depois um Lá bemol maior, essa tríade maior vai parecer bem mais dissonante do que ela realmente é. Depende do contexto, esse conceito de consonância ou dissonância, depende também a gente já falou sobre isso, mas vale sempre a pena lembrar, depende de onde está vindo ou para onde está indo. Então, é muito difícil para o ouvido tonal ocidental ir zerando a cada passo, mas a ideia é essa, comece de novo, reestabeleça as ordens e as contagens e assim não seja enganado pelas pegadinhas que eu vou armando aqui. Entendeu? Esse é o nosso treino de fundamentos, né? Esse é o nosso treino da gente separar uma coisa da outra e treinando cada pedacinho para mais na frente a gente conseguir separar o que é a dissonância do intervalo ou do acorde e qual é que é a dissonância da nossa expectativa harmônica. É isso aí. Bom, vamos mais um? Vamos mais um. Vamos mudar de região para ficar um pouco mais divertido. Olha aí que delícia. Segura o Barry Gibb dentro de você, Pedro. Boa. Você viu que o Pedro não tentou ir lá no coqueiro cantar essas notas, ele foi para uma oitava mais grave. Agora eu subverti as suas expectativas. Exato. Putz, né? A casa eu saí do Barry Gibb pro Elvis. Os nossos 100 seguidores, nossos 100 acidentes também concordam comigo. Não tenho dúvida que sim. Então vamos lá, de séquia. Então temos uma terça maior e uma quinta justa. Então essa é uma tríade maior. Perfeito. Esse é um exemplo de pegadinha, porque nessa região ela soa
ardida. Né? Na primeira audição ela parece até uma tríade aumentada, Pois porque ela dá uma gritada no ouvido. A maldade está presente no coração do homem, não tem jeito. Né? A gente faz Mas a isso hora que de você caso vai pensado. separando os intervalos, você vai cantando cada uma das notas, vai ficando claro que você tem uma terça maior e uma quinta justa. Então aí, contra esses fatos, não tem como você argumentar. Ela parece dissonante a primeira vez? Parece. Mas precisa separar de onde vem essa dissonância. Vamos mudar de região, então. Vamos ver se no grave acontece a mesma coisa. Tom quase sepulcral, né? Essa aí fica difícil até de entender qual que é a nota grave, né? Todas, né? Todas são as notas graves, né? Qual que é a nota mais grave dessa aí? Sei lá. Então, qual é que era o acorde de novo? Esse. Boa. Né? Cantei na oitava de cima. Então uma terça menor e uma quinta justa. Então temos uma tríade menor. Mudou, saiu de perto do dó central, a coisa começa a ficar mais complicada mesmo. E quando o professor quer te derrubar, ele vai para um desses dois lados. Isso é fato. E de quebra, ainda respondendo a pergunta por que baixista não faz acorde, né? Né? Pulou do dó central muito pro grave, as coisas tendem a não soar juntas, assim, né? Quando você toca harmonicamente, a coisa fica bem difícil de entender e pula, não soa muitas vezes. Ela perde um pouquinho aquele caráter tonal, né, que a gente estava trabalhando antes, e ganha um caráter de textura, né? Isso. Ela ganha... Você tem esse som, essa lama, esse lamaçal aí, que a gente não ouve muito ele de uma forma tonal, é difícil de você encadear os acordes, mas ele pode ser usado como um recurso musical muito importante, dependendo do que você está procurando. Tanto que eu falei exatamente sobre isso, né, do tom sepulcral. Se era isso que você queria, se era assustar a sua mãe na hora do almoço, assim, você pode soltar essa tríade menor nessa região, que ela provavelmente vai ter o efeito desejado. E é uma tríade menor, né? Que é uma tríade menor. Nem é tão dissonante assim. Não é nada dissonante, né? Se você for ver. Ela, até inclusive a tríade menor tem menos possibilidade de ser dissonante do que a maior. Exato. A maior, em outros contextos, é mais dissonante do que a menor, por incrível que pareça. Seguimos. Quanta maldade, né? Isso! Isso nada. Invertido, você pegou daqui. Era isso que a gente tava falando, né? Você pegou a partir da terça. Você falou, quem não queria pegar a partir da terça, você acabou de fazer isso. Acabei de pegar a partir da terça, mas é o que a gente tava falando, né? De ouvir um harmônico como uma outra nota. Nesse caso especificamente é mais fácil ainda, porque essa tríade é toda simétrica, né? Então ela te derruba mesmo. Exatamente. Ainda bem que eu falei antes, quanta maldade, né? Porque é pra isso mesmo. Bom, no caso, você já entregou a resposta, né? A tríade simétrica que a gente tem é aumentada. Então eu cantando, pegando da terça e cantando a tônica na oitava de cima, ela continua sendo a mesma tríade aumentada. A mesma tríade, ela continua sendo a mesma coisa. Aliás, é o único caso entre as tríades. O único caso das tríades é o único caso. Mas é o que a gente estava falando no começo. No caso, quando a gente toca essas tríades muito graves, às vezes a gente ouve o harmônico da tônica como sendo uma nota para cima, como sendo uma nota uma oitava acima. E aí isso acaba confundindo na hora de cantar as notas. Precisa prestar muita atenção nisso se você não está se confundindo nesse caso, como eu me confundi. Perfeito. Acho que a gente armou todas as pegadinhas, então. Acho que agora a gente já conseguiu armar todo mundo para se preparar para tudo isso aí. Exato. Se você tiver um professor malvado, ele pode puxar seu tapete nessas duas direções aí, entendeu? Então, como sempre, gente, continuem estudando isso durante essa semana, continuem entrando nos recursos que a gente vai deixar na descrição, no teoria.com, musictheory.net, tonedear.com. Continue usando os aplicativos que você possa ter no seu celular, pesquisando outros sites, outros podcasts, outros canais do YouTube, qualquer outro recurso que você encontrar para estudar isso daí, vai ser sempre muito bem-vindo, porque isso é como a
a gente já diz desde sempre, um estudo que exige a prática constante para ele melhorar, né? Não adianta você pegar um dia e estudar 10 horas de tríades. A única coisa que você vai conseguir é derreter o seu cérebro. E perturbar seus vizinhos. Né? O importante é estudar sempre, estudar um pouquinho por dia, fazer esses exercícios. Uma outra coisa que a gente acabou comentando pouco, porque é o tipo de coisa que é mais difícil da gente passar por esse meio, mas que também é muito importante, é nos seus momentos de ócio, seus momentos, aquele momento que você tá lavando uma louça, limpando a casa, tomando banho, pegando o ônibus. Caso você não se importe de incomodar as pessoas que estão à sua volta, você pode cantar essas tríades também. Você pode escolher uma tônica, cantar a tríade maior, cantar a tríade menor, a tríade diminuta, a tríade aumentada, a partir da mesma tônica e trocando de tônica. Tudo isso vai fazer com que tanto a sua afinação na hora de cantar quanto o seu ouvido vão ficando cada vez mais precisos. Eles são simbióticos nesse caso, uma coisa ajuda a outra. Você canta melhor à medida que percebe melhor e percebe melhor à medida que canta melhor. Exatamente, exatamente. Muito bem, então encerramos aqui o nosso episódio de tríades harmônicas. E vamos às nossas dicas culturais. Vamos às nossas dicas culturais. O que você tem para nós hoje então, Daniel? Muito bem, eu vou sugerir aos nossos amigos um filme que eu gostei muito, assistia 2 anos atrás e o Facebook acabou de me lembrar, é Wrecking Crew, é baseado na história, baseado não, é um documentário que conta a história de um time de gravação da década de 60 que fazia praticamente todas as sessions na região de Los Angeles. Eles faziam praticamente tudo. Então, se você ouviu já aqueles discos dos Beach Boys, de todos aqueles artistas pop da década de 60, provavelmente você ouviu esses caras nos discos. E aí, muitos deles ainda estão vivos, muitos deles ainda estão em atividade, ainda tocam, ainda gravam. Então, aí você vê a vida dos músicos de estúdio e a velocidade com que esses caras trabalhavam e o quão clássico ficou essa linguagem desses caras gravando. O Pet Sounds do Beach Boys, para você ter uma ideia, que é um clássico, que entre outras coisas motivou, segundo diz a lenda, o Sgt. Pepper's dos Beatles, foi gravado por essa galera, por esse timão aí. Então, Wrecking Crew, ele estava no Netflix, não sei se ainda tá, se voltou, os caras costumam mudar o catálogo, mas de qualquer forma, você que é um ouvinte esperto, tenho certeza que você consegue chegar por formas diversas nesse filme, Wrecking Crew. Muito bom, muito bom. Isso me lembrou um outro podcast que eu costumo ouvir, que infelizmente ele é em inglês, mas ele chama Guitar Wank, do Scott Henderson, Bruce Forman e fugiu agora o nome do Bom, só aí já estamos bem representados no mundo guitarrístico. Né? E tem o apresentador deles, um outro guitarrista, Troy McCubbin, um guitarrista australiano, que eles entrevistam, eles não falam muito de música, né? De música, improvisação, do jeito que a gente fala aqui, mas eles entrevistam outros músicos e falam sobre a vida de músico, né? Então eles entrevistaram, acho que 1 mês atrás, mais ou menos, o guitarrista do Toto, Steve Lukather. O Steve Lukather. E ele conta sobre essa vida de gravação de estúdio, etc. Você tem outros músicos que eles entrevistam, né? Que vivem mais de turnê. Você tem a galera que tem o seu trampo autoral de improvisação. É um podcast muito legal também, que vale a pena ouvir se você tem essa facilidade com o inglês. Fantástico. Esse cara o Steve do Toto, ele é de uma geração posterior à galera da Wrecking Crew, mas ele teve durante um tempo a mesma vida, né? Ficou entre Nova York, Los Angeles e Nashville, pulando de galho em galho, gravando tudo, até que ele resolveu fazer a própria empada e parar de colocar azeitona na empada dos outros e criou a própria banda. Eu não sei se ele parou, né? Acho que ele continua fazendo gravações. Ele continua né? gravando o Thriller do Michael Jackson, por exemplo, ele gravou, o Toto já era multiplatinado. O Toto, inclusive, né? O Toto inteiro fazia gravações, né? Sim. De aqui no Brasil, o Roupa Nova fez durante bastante tempo também, fez com a Sandy Júnior, fez com um monte de gente, um monte de artistas. Talvez você não saiba, você tá lá ouvindo o disco do seu artista pop e é o Roupa Nova que tá tocando. Isso aí. Roupa Nova, o Toto brasileiro. Exato. Dizem, né? Há controvérsias, mas muitas pessoas usam essa comparação. Bom, a minha dica oficial dessa semana, então, é um disco que eu ouço há muito tempo, nunca parei de ouvir esse disco aqui, porque ele é sensacional. Um disco do Paulinho da Viola, que o nome é Paulinho da Viola, de 1971. E em 1971, Paulinho da Viola lançou 2 discos chamados Paulinho da Viola, para dificultar a nossa vida. O disco do qual eu tô falando é que tem na capa ele sentado com o violão na mão, que é o disco que tem num samba curto, Pressentimento para Ver as Meninas, que é um disco que, além das músicas
sensacionais que ele tem, eu recomendo que você pesquise o momento histórico que esse disco foi gravado, porque ele é um disco que vem depois dos festivais da Record, etc., depois da Tropicália, principalmente. Então, é um disco onde no Brasil se estava questionando muito o que era a música brasileira e o que se iria fazer dali para frente do ponto de vista de MPB, e é um disco onde dá para ver muito claramente uma busca do Paulinho da Viola sobre o que ele vai fazer, qual é a voz dele, quais são o que ele tem disponível para ele, quais são os tipos de samba que ele pode gravar. Então cada música tem um estilo diferente, cada música vai ter instrumentações diferentes. Você tem músicas como Para Ver as Meninas, por exemplo, que ela é gravada com violão, caixa de fósforo e cravo, né? Então é um disco que ele, apesar de ser um disco muito buscando as raízes do samba, ele também tem essa experimentação com instrumentação, com arranjo e buscando estilos diferentes, como um samba rock no estilo Jorge Benjor, que ele dá uma flertada em alguns momentos do disco, e ele faz isso compondo músicas novas. Ele começa o disco com músicas dele, no meio do disco ele vai buscar músicas clássicas e revisitar autores clássicos do samba, e no final do disco ele volta fazendo músicas novas, já de um jeito diferente, é quase como uma forma sonata, onde você apresenta um tema, aí você desenvolve esse tema, e aí depois você tem o mesmo tema afetado pelo desenvolvimento, né? Um disco que como uma obra artística completa é muito bom, e que não é suficiente só ouvir ele uma vez, você precisa mesmo estudar a história dele e o que ele está referenciando para pegar todas as sutilezas que ele tem. Excelente lembrança, Pedro. Muito bem, temos então mais um episódio. Concluímos mais uma jornada, a 10ª no caso. Né? Concluímos a 10ª jornada, a gente chegou nos 2 dígitos, né? Falamos diria, dos 100 seguidores, a mesma semana que chegamos em 100 seguidores, gravamos o 10º episódio. Quase adultos já. Né? Quase lá. Muito bem, então esse foi o episódio 10 do Semibreves, os Semibreves que tem apresentação de Pedro Janquizur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquizur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquizur e consultoria técnica de Marco Bonito. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui e até semana que vem. Valeu, gente. A gente se vê.